Boa tarde a todos. Vamos aproveitar e fazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos, então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a todos os espíritos aqui presentes, nos amparando e protegendo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando, reflexionando sobre as lições que Kardec nos trouxe e que outros espíritos trazem um maior entendimento a todos nós. Muito obrigada por tudo, Senhor, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje, que assim seja. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, hoje é o capítulo 15, que se chama Não Entendem. E Paulo traz uma frase que diz o seguinte, Paulo na carta 1 Timóteo 1:7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. E pensando nisso, eu sempre trago as lições para mim. Quantas coisas nós não falamos que nós não entendemos o que nós falamos e nem sabemos o que estamos falando. E pensando nisso, eu fui olhar a data do livro. Esse livro é de 1952. Esse livro tem 72 anos. Eu sei que a natureza não dá saltos. Estamos aí numa evolução que ela é lenta, porém ela é ascendente. Ninguém fica parado. Mas há mais de 70 anos, Emmanuel já trouxe para a gente essa frase que foi dita por Paulo lá atrás. E que nós ainda incorremos no mesmo erro. Quantos de nós não propagamos inverdades? Alguém chega para mim e fala uma coisa e eu, na hora, sem saber se aquilo procede ou não, eu saio divulgando. Quantas coisas chegam até o meu ouvido e eu não passo pelo meu crivo da razão. Só porque alguém me disse, eu tomo como verdade. E Emmanuel, ele fala, logo no primeiro parágrafo, em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Ele não fala de um. Não é uma pessoa que abusa da palavra. São multidões. Então, se são multidões, eu, Rosana, eu estou dentro dessa. Vocês, eu não sei, eu falo por mim. Então, quantas vezes eu abusei da palavra? E o que é abusar? É fazer mau uso de algo, em benefício próprio ou demérito, né? Então, desde que eu li isso aqui, a gente começa a refletir, porque a conversa é em primeiro lugar para a gente, né? Que a gente que estuda, a gente que pesquisa. E ele fala dos perigos que nós corremos quando nós nos contaminamos por essas coisas que nós deixamos que entrem na nossa cabeça. Nós ficamos envenenados. Envenenados porque alguém olhou para mim e eu não gostei do olhar daquela pessoa. Envenenado porque alguém falou uma coisa para mim que eu não tomei como verdade, porém eu não fui ver se aquilo servia para mim ou não. São várias situações que nós vivemos a todos os momentos. E aí eu me lembrei de uma história famosa do Sócrates, dos 3 crivos. É muito conhecida
essa história. Então, que um jovem chegou até Sócrates e disse a ele: mestre, eu vou te contar um fato. E Sócrates olhou para esse jovem e falou: essa história que você vai me contar passou pelos 3 crivos? Aí o jovem, né? Aí ele falou: qual é o primeiro crivo? O primeiro crivo passou pela peneira da verdade? O que você vai me contar é realmente uma verdade? Você inventou? Ou você ouviu alguém te dizer e já foi logo jogando para todo mundo? Essa é a primeira peneira. A segunda peneira, ela passou pela peneira da bondade? Essa história que você vai me contar, esse fato, ele é bom para alguém? Ele serve de exemplo para alguém? É uma coisa boa? E o jovem quieto ouvindo, né? Aí Sócrates fala: a história que você vai me contar, esse fato, é necessário para alguém? Ele tem utilidade para alguém? Porque se ele não for útil para ninguém, eu não quero saber. Se a sua história não passou pelos 3 crivos, guarde-a para você, pois ela será uma fofoca e só vai arrumar briga, contenda. Então, quantas vezes nós não fazemos isso? Chega alguém para mim e fala assim: olha, fulano falou mal de você. Aí eu já vou lá querer tirar satisfação com fulano. É verdade aquilo? Passou pelos 3 crivos? Então, bateu em mim, morre aqui. Essa é a lição de Sócrates, do Vinha de Luz, de 72 anos atrás, que já foi dita por Paulo há centenas de anos atrás. E nós ainda caímos nos mesmos erros. Porque alguém nos fala alguma coisa, tomamos por verdade absoluta e saímos propagando, sem pensar no que aquilo vai trazer de mal para nós, em primeiro lugar, porque Paulo fala que é para a gente tomar cuidado com o que nós pensamos, nós falamos e nós propagamos. Eu acho que o mal maior, além de fazer o mal a nós, é o mal que nós fazemos ao outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Como que nós tomamos cuidado? O espírita aplica uma lei, é o vigiai e orai, né? E nós sempre achamos que nós somos os melhores. Eu sou espírita, eu estudo muito, eu vou na palestra toda semana, eu tomo passe. Nossa, eu sou. E no livro Pontos e Contos tem um capítulo lá, deixa eu ver o número do capítulo que eu não lembro. Capítulo 46, que se chama No Portal de Luz, que, resumindo, um crente chega até o anjo de luz nas portas do céu e quer entrar. E ele chegando diante do anjo, ele fala bonito para o anjo: olha, eu estou aqui para entrar no céu. E o anjo olha para ele e fala assim: o que você fez na terra? E esse homem começa a falar. Vamos falar do modo espírita. Eu não vou falar o texto, eu vou falar como a Rosana chegando lá. Rosana chega lá para o anjo de luz, ela fala assim: nossa, eu estudava muito, eu estudei mais de 30 anos a doutrina, eu fui além, eu fazia o que eu podia, quando me chamavam para palestra, eu ia na palestra, eu dava passe, eu conversava com todo mundo, nossa, eu
perfeita, né? Nunca falei mal de Deus, sempre pedi proteção para os bons espíritos. Os meus amigos, minhas amigas me davam paz, eu sempre recebi muito bem, sempre pedi ajuda. E o anjo ouviu esse homem falando tudo isso e muito mais. E o anjo virou para ele e falou assim: bem se vê que você é um homem muito letrado. Você tem uma consciência muito boa, sua cabeça é perfeita, mas as suas mãos estão sem luz. O que você fez na terra? Porque aqui no céu só entram pessoas com as mãos iluminadas. Gente, para nós espírita, o que são as mãos iluminadas? É a caridade. Né? Então, o que adianta? Eu só pedi, eu só suguei do centro espírita. Eu ia no passe, eu ia na palestra, eu ia na reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica, quem participa, a gente sabe quem ganha mais na reunião mediúnica. Nós, né? Porque a gente está aprendendo na reunião. É tudo para mim. E o que eu dei de retorno para o meu irmão? Essa é a reflexão. Esse homem, do mesmo jeito que eu estou refletindo, ele também refletiu, deu meia volta, né? Como diz o bom português, picou a mula, né? Aí, no Consolador, livro do Chico Emmanuel, tem uma pergunta: qual o modo mais fácil de levar a efeito a nossa vigilância? Né? Então, como que eu não cometo tantos erros? Foi perguntado para Emmanuel. E ele responde: vigiando os nossos pensamentos, porém, não fazendo ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Essa é a fraternidade, né? A real fraternidade. A fraternidade universal é a nova era. Né? A nova era é quando nós praticaremos o halo amor, porque a gente entende muito de amor, né? Eu amo um monte, eu amo meus filhos, eu amo meus amigos, eu amo meus gatinhos, eu amo um monte de coisa, eu amo vir aqui, eu tenho vários amores, a gente tem vários tipos, amor ternura, amor renúncia, amor fraterno, mas eu tenho o que Joana pede muito, o alto amor, né? Eu me amo, eu me respeito, e o principal, que é o amor supremo, é o halo amor. Esse amor eu ainda não consigo praticar, eu ainda tenho minhas dificuldades. Halo amor, Rosinha, é amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito com você. É ter o mesmo amor que você tem pela pessoa que você mais cuida nesse mundo, por todos os seres do cosmo, não é só do nosso planeta. É o amor universal, é o amor de Deus, né? É o amor que Jesus tem por nós. Esse é o halo amor, esse é o nosso futuro. A gente tem isso, que é isso o que Emmanuel fala para nós. No livro Boa Nova, tem uma história lá que também fala sobre esse vigiar e orar, que Jesus conta a história de Jesus, da última oração de Jesus, que naquela noite, antes dele ser preso, ele fez uma prece sentida. Quem quer ler a prece, vai lá no livro Boa Nova, capítulo 27, a oração do horto. Não dá para ler aqui, que vai dar até sono em todo mundo, mas é uma oração muito linda. Jesus faz aquela oração. Depois que ele termina, ele pede para Pedro, João e Tiago o acompanharem até o horto, que ele ia meditar. E assim ele vai.
Ele vai lá. Quando ele chega lá, ele fala para os 3 amigos: vamos orar. Eu preciso desse momento. Vocês vão dar sustentação para mim, né? E Jesus se retira um pouquinho ali, ele sai num cantinho, provavelmente, e os 3 ficam ali do lado, né? Pensando, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E aí, eles adormecem. Jesus retorna, deve ter cutucado um, né? Cara, você está dormindo, eu não pedi para você me ajudar, e você dormiu. Aí Jesus fala, eu não pedi para vocês orarem, né? Vamos orar, e vocês dormiram. Aí Jesus fala, peço que vocês orem de novo. E ele se retira de novo, e os 3 bonitinhos dormem de novo. Aí Jesus volta, passa, né? Vocês dormiram de novo? Mas nem deu tempo, porque nessa hora chega Judas com os romanos, prendem Jesus e acontece tudo aquilo que nós já conhecemos, né? João não se conforma com aquilo, porque o último pedido que Jesus fez para ele não deu conta. Jesus só pediu que eles orassem e ele não conseguiu, ele dormiu. Porém, numa noite, depois de passado um pouco de tempo, João, em sonho, encontra com Jesus. E fala para Jesus, eu não me conformo, porque eu falhei com você. Aí Jesus responde, não se preocupe, João. Isso também serve de lição para vocês aprenderem. E eu trouxe para a minha vida, né? Quantas lições eu não recebo diariamente de amigos, de colegas de trabalho, de estudos, de livros, de palestras que a gente tem que preparar, pedindo essa atenção nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, naquilo que eu vou falar para o outro, que é a lição, e eu caio. Mas não é desculpa. A gente sabe que se a gente errou, a gente tem que levantar, refazer o caminho e continuar. É não arrumar desculpas, porque o nosso estágio evolutivo ainda adora colocar desculpa no outro, né? Ah, mas eu te respondi assim porque você me falou aquilo. A gente arruma desculpa para tudo. Ah, mas eu não queria ter feito aquilo, mas você... A gente tem que aprender. Joana pede isso, né? Vamos assumir as consequências das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas falas. Às vezes eu fico pensando em quantas pessoas eu posso ainda, porque eu erro muito todo dia, apesar de hoje eu prestar mais atenção do que ontem, eu posso machucar uma pessoa com uma fala, com um olhar, com uma opinião, com uma oferta, né? Eu aprendi que a gente adora ajudar. Eu estava comentando esse fim de semana num outro grupo de estudo, que quando a gente vira espírita, a gente quer que o mundo seja espírita, porque o espiritismo é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo para mim, mas não quer dizer que seja para esse outro, né? Aí eu estou nesse grupo de estudo, hoje a gente está estudando o amor e o amar. Então, o que é o amor? O amor é respeitar a opinião e o estágio de cada um, sem interferir. Então, se você não quer, perfeito, é a sua caminhada.
não é a minha. Então, amar é libertar, é deixar o outro na caminhada dele. Porém, é assumir responsabilidades. É não colocar no outro a nossa responsabilidade. Eu sou assim porque fulano me olhou desse jeito. Ou pior, né? Eu sou assim porque eu tenho um obsessor. Espírita não pode falar isso, né, gente? A gente sabe disso, né? Se eu tenho um obsessor, é porque, ó, a nossa energia tá ali, ó. Ele é um amigo. Aliás, o obsessor é o maior amigo que a gente tem, né? Porque ele é que empurra a gente para a gente evoluir. Porque a gente não quer ele, então eu vou estudar, eu vou orar mais, eu vou vigiar, para eu mudar a sintonia e esse obsessor não conseguir chegar. Agora, se o obsessor vir um grande amigo, né, eu nunca vou querer me livrar dele. Aí é opção nossa. Eu não posso falar dele, né, porque virou um grande amigo. Mas o obsessor é um grande amigo, né, porque ele faz que a gente evolua, que a gente tente sair dessa perseguição, que não existe injustiça nem injustiçados, e a gente procure a nossa melhora. Então, eu não posso colocar a culpa do que acontece comigo no outro, porque colocar a culpa é muito fácil, é tirar o corpo fora. E espírita sabe disso, que nós só passamos por aquilo que nós temos que passar. Não existe nenhuma injustiça com nada na nossa vida. O que acontece são as nossas escolhas. Se eu escolho plantar banana, eu vou colher banana. Nunca que eu vou colher figo. Lembra a história da figueira lá de Jesus? Jesus deixou tantas histórias para a gente, tantas lições, e a gente ainda não quer aprender, né? A gente está aqui nas nossas caminhadas, nas nossas encarnações, tantas encarnações que nós tivemos, que não temos nem como saber, tantos ires e vires, e ainda estamos cometendo tantas falhas. Até quando? Estamos aí já num mundo regenerado. Eu quero continuar. Eu faço de tudo para continuar nesse mundo, nesse planeta que é maravilhoso. O planeta Terra, todo mundo fala que é o melhor planeta para a gente aprender. Então, eu adoro aprender. Eu quero continuar aqui, mas eu me pego sempre pensando no que eu tenho que fazer para continuar aqui. E às vezes eu penso, será que eu vou continuar aqui? Né? Aí eu falo assim, Rosana, acho que vai, né? Eu não chuto cachorro, né? Mas aí, ouvindo, né, lendo essa lição e tantas outras, segunda-feira eu faço o Evangelho e é sempre lição em cima de lição, e vendo essa lição do Vinha de Luz, eu fiquei pensando muito no que eu deixo entrar em mim e no que eu boto para fora. Lembra que Jesus falou, né? Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Então, o que eu estou falando, propagando, que pode estar prejudicando o meu irmão? O que eu tenho que melhorar para fazer jus a essa nova era? O que eu tenho que fazer para praticar a real fraternidade? Porque fraternidade é uma palavra bonita, né? Mas a gente tem que praticar. E pensando na história do anjo de luz, né, que recebeu aquele crente, que ele pergunta
O que você fez? A gente não ouve muito isso. Eu já ouvi várias vezes que Deus quer saber do que nós fizemos aqui. É a parábola do semeador, né? O que você fez com a semente que eu te dei? Então, a semente que eu ganhei é essa vida. O que eu fiz com essa encarnação? As encarnações anteriores, elas já foram. Eu já fiz o meu melhor. Agora eu tenho que dar conta dessa encarnação, dessa daqui. E quando eu desencarnar, a minha consciência vai perguntar para mim: Rosana, o que você fez da sua encarnação? E assim com cada um de nós. O que você fez? Você tentou ao menos superar as suas dificuldades? Você propagou o bem? Você teve uma boa palavra para o seu irmão? Você teve uma boa atitude? Quando o seu irmão chegou até você, você deu um sorriso para ele, um bom dia? Ou você reclamou? Ou você xingou? Ou você disse que queria mais? Ou você agradeceu pelo que você tem? Eu sempre falo para os meus filhos e falo para muitas pessoas que eu sou abençoada diariamente. Eu agradeço a Deus todos os dias. Até as dificuldades que eu tenho. São elas que me dão um empurrãozinho, né? Eu sou milionária. E assim todos nós aqui. Porque se a gente pensar em humanidade, quantos têm o que comer? Quantos têm onde morar? Quantos têm pernas para andar? Quantos têm mãos? Lembra a prece da gratidão do Divaldo? É maravilhosa aquela prece, porque é só agradecer. Aquela prece mostra para nós o quão milionários nós somos. Eu tenho raciocínio, eu tenho inteligência. O que eu vou fazer disso, aí eu vou responder. Então, eu acho que a lição de hoje, pelo menos para mim, o que fica é cuidado. Cuidado com o que você pensa, com o que você propaga. Não se deixe contaminar, porque pode chegar até mim. Eu tenho que bloquear aquilo. Eu não posso passar para o outro. Então, para mim, é o vigiai e orai. Foi a grande lição desse capítulo, muito bonito. Eu não tinha lido ainda, porque eu vou abrindo os livros aleatoriamente. Essa lição eu não tinha lido, foi uma grande oportunidade para mim. Então, é isso que fica hoje para nós. Eu espero que a gente consiga refletir um pouco, lembrar de Sócrates quando a gente for contar alguma história, né? E tentar segurar. E se alguém chegar até nós e contar algo maledicente, uma inverdade, algo que vá prejudicar alguém, que a gente consiga superar o nosso primarismo de sair propagando por aí, contando e morrer com a gente, que já é uma grande coisa que a gente vai fazer. Porque no fundo, no fim, eu lembro sempre daquela última cena do filme do Divaldo, que a Joana fala para ele: no final, Divaldo, você vai descobrir que o tempo todo foi você com você. Então, que a gente tenha a sabedoria de não colocar a culpa nos outros e assumir a nós, para a nossa evolução pessoal. Tá bom? Obrigada, gente. Então, vamos fechar os nossos olhos. E unidos e reunidos em seu nome, Jesus, agradecer por mais esta oportunidade de poder estar aqui falando sobre os teus ensinamentos, o teu amor, a tua fraternidade. Que cada um de nós leve hoje
um pouquinho mais daquilo que nos ensinaste e que consiga praticar esse bem que é tão pouco, Senhor. É o mínimo que nós temos que fazer. Que cada um de nós consiga propagar a tua luz em auxílio a nós e ao próximo. Que Deus nos abençoe e proteja, que os bons espíritos estejam sempre do nosso lado. E que as bênçãos dessa casa que nos acolhe seja recebida por todos os necessitados. Gratidão a tudo e a todos. Que assim seja.